Cultura Geral. Apoio UniBH, onde suas notas desbloqueiam um universo de possibilidades. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está começando mais um programa super especial, super importante também. A gente vai tratar da desconsideração da personalidade jurídica das empresas, nessa nova composição, nessa nova relação do direito empresarial, e eu acho que é fundamental a gente discutir isso, principalmente que a gente tem ouvido falar muito em empreendedorismo, né? Em outros tipos de relações empreendedoras, nós temos holds e empresas terceirizadas nascendo o tempo todo. Então, a gente precisa, startups, né, um mundo completamente diferente do que a gente estava vivendo até 5, 6 anos atrás. Então, esse programa é um programa muito importante e esclarecedor. Nessas pesquisas, nessas conversas que eu tive e tal, eu me deparei aqui com uma grande amiga minha da faculdade, das faculdades Milton Campos, Clara Tupinambá. A gente vai falar um pouquinho, doutora Clara, sobre esse artigo que ela escreveu, nesse diapasão, nesse sentido. Clara, seja muito bem-vinda ao Cultura Geral. Demorou, mas está saindo o programa hoje, né? Sim! Para a gente tratar desse assunto que é tão importante nos dias de hoje, se a gente imaginar que o direito empresarial, né, principalmente quando a gente entra na faculdade, naquele período, e sai, e agora a gente já tem uma nova realidade, e as realidades estão cada vez mais voláteis, o direito está cada vez mais dinâmico, né? É chamado, como dizia a professora Lúcia Massaro, a todo momento para resolver várias soluções, né? Eu falo que o direito para as relações patrimoniais, as relações empresariais e a regulação da sociedade está para as pessoas e para as empresas e para as pessoas que ali trabalham, como a psicologia e a psicanálise está para o ser humano, né? Seja muito bem-vinda, viu, Clara? É um prazer te receber. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Finalmente, né, estamos aqui depois de muito combinarmos. Realmente, Ederson, esse é um assunto muito atual, muito importante. A gente tem visto aí várias catástrofes, tem sido pauta, inclusive, na agenda internacional, né? A evolução do direito ambiental, ela é muito dinâmica, como você falou, de todas as áreas, na realidade, né? Direito empresarial também, mas a do direito ambiental, ela tem ganhado um espaço realmente muito importante. Então, é um tema muito atual, muito relevante mesmo, e é por isso que eu acho que a gente precisa dar uma chamada de atenção mesmo, né? As pessoas precisam se conscientizar também sobre a importância do tema. Antes da gente entrar no seu artigo, eu queria te perguntar assim, como é que você tem lidado com toda essa volatilidade com relação ao direito, como é que você tem lidado com essas pressões do dia a dia, né? Com esse acúmulo de trabalho, com essa nova realidade social que a gente está vivendo. Como é que você está se sentindo nesse contexto? Você que é uma pessoa que está sempre também transitando em outras áreas, você gosta muito da moda, gosta muito de outras nuances também da vida humana. Eu acho que isso é importante, né? Você também que é de uma família de aspectos culturais já de longa data, né? Uma família tradicional que traz no nome, né, a nossa raiz, né, a raiz tupinambá dos povos brasileiros. Então, assim, como é que você transita nesse mundo todo, nesse caldeirão cultural também que é a sua vida, Clara? Então, Ederson, eu acho que a chave é a resiliência, né? E mais do que isso, a gente precisa estar sempre se atualizando. Eu busco sempre fazer um curso novo, porque já fazem aí quase 5 anos que eu me formei e, querendo ou não, o mundo do direito é muito dinâmico, a legislação vai se alterando, então a gente precisa se manter atualizado, né? E hoje em dia eu acho que a questão de eu gostar muito de moda, inclusive tem um ramo do direito que chama Fashion Law, não sei se os espectadores aí já ouviram, mas é um ramo que tem ganhado muito espaço também e eu tenho me identificado muito com essa área.
Então, atualmente, eu tenho trabalhado tanto com direito empresarial, direito societário mesmo, quanto, e aí eu falo também de planejamento patrimonial da família, né? Quanto com fashion law, e tenho me especializado agora em direito ambiental. Eu acho que a chave é o que eu te falei, é sempre estar estudando, buscando se inovar, né? Eu não vou entrar no artigo ainda não. Eu quero primeiro saber assim, um pouquinho como é que é essa questão assim, quando se fala na família Tupinambás, todo mundo pensa, né, na Iara, seu avô, né, que foi, a gente tem aqui uma honra muito grande de ter o nome dele que está na, na homenagem da Casa de Cultura da cidade, que é o Wilson. Como é que é Na lidar. verdade, o meu avô Wilson, ele é da família Chaves. Isso, exatamente. Então, É, assim, mas você tem a eu questão tenho dos cultural, ela dois, está dos dois permeando. lados, na É. realidade. Porque o Então, meu avô paterno, ele foi fundador da Milton Campos, né? uhum. E o meu avô materno, ele foi advogado, que foi o José Luiz Tupinambá, um advogado também aqui em Belo Horizonte. Então, eu, graças a Deus, tenho um aparato muito bom aqui em casa. Eu sempre tive um suporte muito incrível. E esse caldeirão cultural ajuda também. A arte sempre ajuda a gente, né, Clara? Eu acho assim, todas as vezes que eu estou conversando aqui, eu tento trazer um pouquinho assim dessa leveza para as pautas que eu trago, porque falar de arte também é muito importante. Com E é certeza. pena daquelas pessoas que não entendem que para fazer o direito funcionar, você precisa de um toque de arte, né, Clara? Isso é Com importante, oxigena o certeza. cérebro. Eu sei que você também gosta de fazer yoga, gosta de fazer uma série de coisas e tal. Amante da Uhum. natureza. Ederson, falando em arte, para mim, eu não esqueço. Eu tive um estágio, um dos meus primeiros estágios, foi na PDSC. Eu tive um chefe incrível que se chama Rafael. O Rafael, ele me ensinou uma coisa, que é justamente isso. A petição, ela nada mais é do que um processo criativo, né? Porque eu tinha que contestar ali eu não lembro exatamente o que era, mas era acho que era uma produção de provas, não lembro o que era. E eu tinha que fazer uma impugnação ao material que estava nos autos. E aí eu virei para ele e falei, eu não sei o que falar, não tenho nada para dizer. Aí ele falou, usa a sua criatividade, porque se você não souber, quem que vai saber? Você que tem que defender seu cliente. E foi nesse dia que eu percebi que a gente, muito mais do que só escrever o que a gente aprende na faculdade, é um processo criativo, não deixa de ser arte mesmo. Uhum. Desde então eu tenho aplicado isso em tudo que eu faço. Por isso que eu estava assim, por isso que eu gosto de conversar antes de falar tecnicamente qualquer coisa, de qualquer decisão, de qualquer assunto, eu gosto de trazer esses aspectos, porque quando eu também lá estava junto, estudando, aquela coisa toda, eu sempre falava isso. O bom direito nasce de um bom relacionamento, e o relacionamento ele não tem fim, né? Ele pode estar ligado a todos os campos, da arte, da Com cultura, certeza. da literatura, da filosofia, da antropologia e tantos outros, né? Clara, vamos entrar no seu artigo. Eu queria saber como é que nasce o seu artigo e como é que você escreve isso e traz esse entendimento de desconsideração da personalidade jurídica. Então, Ederson, como eu disse, direito ambiental ainda não é uma área que eu atuo, né? Mas eu atuo muito em direito empresarial e é incrível como as áreas do direito elas são interligadas. Eu acho isso impressionante, sabe? Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava estudando o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica foi a aplicação disso tanto no direito do consumidor quanto no direito ambiental. Recentemente, vários desastres, né? Dois desses que até hoje são falados, que é o de Mariana, o de Brumadinho, inclusive, muito triste. E a repercussão disso foi enorme. Até hoje se fala nisso, né? E eu lembro que na época que eu fiquei sabendo dessas notícias, eu fiquei muito inconformada, porque a gente tinha acabado de ter sofrido aquele acidente lá em Mariana, e surgiu o de Brumadinho e tantas outras barragens prestes a desabar, né? Enfim, é um absurdo isso. E uma coisa que eu não consigo me tranquilizar mesmo é de pensar, gente, como que pode, né? Não tem É porque, assim, a legislação ambiental, ela traz a proteção que a gente precisa. Ela fala exatamente quais são as penalidades, o que deve ser feito, etc. Mas, na prática,
acontece a mesma coisa que aconteceu anos atrás. Por quê? Porque não foi, eh, a questão não foi lidada, com a presteza suficiente, com a rapidez que se demanda, né, ali. Então, eu achei um assunto interessante, tentei trazer um pouquinho do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica para o ambiente ambiental, justamente para como um mecanismo mesmo de conscientização, sabe. Porque, pra isso, a gente vai precisar tratar de alguns termos, né, para que eu possa explicar exatamente o que eu quis dizer, mas a desconsideração da personalidade jurídica, ela nada mais é do que superação da empresa, né, da personalidade da empresa, para a responsabilização do tomador das decisões. E isso traz uma conscientização muito grande na hora de do processo decisório mesmo, né, na hora de um administrador decidir o que que ele vai fazer, de tomar cuidados realmente, né, e diligência, no exercício de suas funções. Então eu achei um tema muito atual, muito importante, e é por isso esse é o foco. O objetivo é exatamente falar sobre a restauração de equilíbrio entre a demanda do desenvolvimento e a sustentabilidade, sabe? Eu acho interessante isso que você está falando, por dois motivos. Eu lembro que quando eu li um artigo sobre a teoria da dependência, essa teoria da dependência ela foi desenvolvida pelo Fernando Henrique Cardoso, e ela fala exatamente dos países colonizadores, ou então os países centrais, né, os países dos grandes centros, que transferem as atividades de risco para os países em desenvolvimento, né? Então, pensar no seu artigo me relembra muito esse artigo que eu li lá atrás do Fernando Henrique Cardoso, que foi nos apresentado, me parece, pela professora Luciana, de Sociologia, me parece, ou pelo Lucas Gontijo, não sei bem quem foi, mas eu sei que quando eu li a teoria da dependência, assim, a gente percebe como que é perversa essa relação dos tomadores de decisão e do conselho de administração, né, das empresas. Então, a gente tem, por exemplo, seu pai até participou com a gente de um seminário que foi feito da tragédia de Brumadinho, lá em Betim. Nós fizemos um seminário. Eu acho que isso é muito importante, discutir, debater, escrever e entender essas relações sociais e econômicas. E eu acho que você está num caminho super certo, porque a gente precisa, além de debater isso, entender toda essa lógica para a gente minimizar os impactos das tomadas de decisão, né? E eu acho que é muito mais do que remediar, é prevenir, sabe? E a prevenção a gente só consegue com a conscientização, é incrível, não adianta. Porque muitas vezes os impactos ambientais, eles são tão devastadores que não há penalidade a ser imposta, simplesmente não tem como você reaver a situação anterior, sabe? Não tem Sim. como a gente retornar ao status quo. Então, é exatamente isso que a gente tem que buscar mesmo, essa conscientização. Clara, eu queria te fazer uma pergunta também, assim, que está relacionada a tomadas de decisão. Eu entrevistei aqui em uma outra época o Marco Túlio Zanini, e a gente estava falando, por exemplo, ele é professor da Fundação Dom Cabral, e a gente estava falando dessas tomadas de decisão. Nesse contexto, assim, que você escreveu no seu artigo, você acha que tem um desafio muito grande para essas pessoas na tomada de decisão, na prevenção desses acidentes, dessas atividades econômicas, aliás? Eu não sei se eu entendi sua pergunta. Se teria uma dificuldade no processo Porque, decisório? por exemplo, as tomadas de decisão hoje, elas são tomadas de decisão em que o administrador, o conselho de administração, vai ter que prever, principalmente com esses dois acidentes de Brumadinho e Mariana, que você fala muito bem. O papel do tomador de decisão virou um papel fundamental na tomada de decisão. Fundamental, fundamental. E o que eu acho que é uma ferramenta importantíssima é o compliance ambiental. Porque a legislação sobre esse tema ela é muito vasta, sabe, Ederson? É muito vasta. E muitas vezes não é que a empresa não quer se prevenir, é que ela às vezes não sabe como agir. Então, a adoção de um programa de integridade, de um programa de compliance, ela vai pautar a atuação de todos os funcionários daquela empresa
desde os funcionários mais, né, que exercem funções mais básicas, até os dirigentes mesmo, até o corpo diretor. Então, eu acho que além de ser muito, muito relevante mesmo e difícil esse processo decisório, a gente tem aí em mãos uma ferramenta que tem ganhado muito, muito espaço também de discussão em fóruns internacionais, que é o compliance. Tem até um projeto de lei que trata da exigência, né, da adoção do programa de integridade para a questão ambiental, prevenção, etc. E é um papel muito importante que a gente tem desses tomadores de decisão, é justamente de se prevenir, de saber qual que é a legislação sobre esse tema, e a gente sabe que a legislação sobre o tema ela é muito vasta, muito vasta. Então, a gente tem como um mecanismo até para auxiliar esses tomadores de decisão, e toda a empresa, né, o compliance ambiental, que está muito em voga atualmente, ele é muito tratado, tem até um projeto de lei que propõe que ele seja obrigatório, né, que a adoção de um programa de compliance ambiental seja obrigatória, e eu acho isso incrível, porque o programa de compliance, ele nada mais é do que uma diretriz, né, um norte. O que é que esses funcionários têm que fazer para garantir que aquela empresa cause o mínimo possível de impacto ambiental? Na hora de tomada de decisões, quais são as normas que eles devem obedecer? Porque a legislação ela está ali, ela tem um poder coercitivo que é inerente à legislação. A questão é que ela é vasta, então a gente precisa de um mecanismo que ajude, que auxilie a simplificar e a tornar realmente a empresa homogênea, para que a gente tenha uma atuação pautada nos mesmos preceitos de ética, né, voltados ao desenvolvimento sustentável, desde do funcionário mais básico até o corpo diretor, mesmo até os tomadores de decisão. Então, eu acho o compliance ambiental uma ferramenta muito valiosa. Inclusive, é uma vantagem competitiva. As empresas hoje em dia elas têm tirado vantagem realmente de ter um programa de compliance, né? Um programa de integridade. E a tendência é que o mercado venha a cada vez dar mais importância para isso. Por isso que eu acho interessante, inclusive, como uma jogada de marketing mesmo, as empresas adotarem esses programas se antecipando à norma, né? Porque vai vir aí uma lei, espera-se que venha uma lei que torne obrigatória a adoção do programa de compliance, e é muito interessante que as empresas se antecipem e já façam essa adoção, porque isso é uma vantagem competitiva, realmente. Clara, tem uma outra questão também, assim, que a gente está vendo que o mundo inteiro está de olho, a gente está percebendo isso agora, principalmente no início, né, do mandato do atual governo, mas e aí não vai nenhuma questão ideológica, nem nada disso, mas a gente está percebendo que o mundo inteiro está de olho nas questões ambientais, né? No Brasil, a gente assim, tem aí a Agenda 2030, né? pois Que é. está muito, muito falada. Isso. E aí a gente tem esse liame entre o que é que a gente precisa fazer, os interesses de quem está comandando e o compliance ambiental. Nós temos todo um arcabouço jurídico já funcionando, as leis, você tem as leis estaduais, né, as infraconstitucionais também, que cercam todo isso, de alguma forma tenta brecar, né, a exploração em áreas que não podem ser degradadas, né, reservas ambientais e tal. Como é que a gente pode pensar os ilícitos ambientais, Clara? Como é que a gente traz isso para a nossa conversa? Eu acho que assim, você falou muito bem, o tanto que essa questão está sendo visada, inclusive internacionalmente, né? A Agenda 2030, ela fala exatamente, ela traça exatamente objetivos, né, para que a gente possa sempre visar o desenvolvimento sustentável, tentando erradicar a pobreza, manter realmente uma proteção, nem que seja mínima ao meio ambiente. E eu acho que quando a gente fala de ilícitos ambientais, é aquilo que a gente começou a falar anteriormente. O principal é prevenir. O principal. Porque a gente tem todo um sistema, né, punitivo, pedagógico, porque a gente até vai falar um pouco adiante, eu acho, que eu tratei no meu artigo, a responsabilidade ambiental ela é tríplice. A gente fala tanto de responsabilidade civil, quanto penal, quanto administrativa. A gente não fala só de civil ou só de penal. É possível que a gente consiga penalizar uma empresa ou um infrator, que seja pessoa física, pessoa jurídica, que seja, nas 3 esferas.
Mas nem sempre a gente vai conseguir reaver o bem comum, que é o meio ambiente, que é a natureza, e nem sempre a gente vai conseguir restaurar aquele prejuízo, né? Recuperar o dano que foi causado. Às vezes isso é imensurável. Então, muito mais do que penalizar, até porque vai mais adiante ainda, né? A gente pode falar aqui da aplicação de multas, de sanções pecuniárias e etc., mas muitas vezes a vantagem econômica que a empresa recebe com a prática da atividade empresarial dela, às vezes é muito superior à multa que for arbitrada, e aí a gente está falando de pagar para poluir, né? Então, é uma discussão muito séria, a gente não pode só tentar remediar, é importante prevenir, né? Coibir, né? Coibir, sim, com certeza. O, E o- mais, né, mudar a mentalidade mesmo, porque é, as pessoas têm que entender que não uhum. é simplesmente, estou protegendo para gerações futuras. Não é assim, gente. O mundo, o meio ambiente, ele não é eterno. Eu acho, né, as matérias-primas não são inesgotáveis. Então, São, os bens finitos, essa coisa de sim, explorar, 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 sem perceber a gravidade. O o desequilíbrio ecológico que impacto, causa, com certeza. desequilíbrio ecológico que causa isso. Então, pensar mesmo educacionalmente, a educação é um bordão que a gente fala aqui há tanto tempo, né? O que pode realmente transformar a sociedade é educação. Né? Mas parece que quanto mais você fala, mais ataques a educação sofre, né? É a Parece coisa que banaliza, né, e aí em vez das pessoas, realmente acreditarem naquela verdade, elas começam a acreditar numa deixar ficção. sim. Clara, dá só uma pincelada no que é essa diferenciação da personalidade física, personalidade jurídica, no âmbito do direito ambiental, dos crimes ambientais, como é que isso pode atingir as pessoas. Nós não estamos falando só também de mineradoras, não. Essas empresas de Não, de pequeno forma porte, alguma. né? A pessoa está montando uma empresa pequena, está achando que pode fazer, que não pode fazer. Dá Assim, uma ideia de como que isso pode atingir tanto a pessoa, na realidade vai atingir a pessoa, né? sim. Mas como é que isso pode atingir as relações econômicas, essas relações estabelecidas ali no direito empresarial, na questão ambiental, né? No sistema de compliance, nas tomadas de decisão, né? Na relação do sujeito com o direito, porque às vezes o sujeito ele acha que ele abriu uma empresa e ele vai ali no contador, o contador tem todas as respostas e tal, ele não preocupa com a parte legal. Dá uma pincelada nisso para a gente, claro. Então, eu acho que antes de falar propriamente do direito ambiental, eu vou retroceder um pouquinho para Fica à falar vontade. sobre a necessidade que a gente tem no direito ambiental da criação de uma personalidade jurídica. Por que isso, né? É o seguinte, quando as pessoas elas vão empreender, elas vão começar uma empresa e realmente se aventurar no mundo dos negócios, nós sabemos que toda atividade empresarial, ela traz consigo uma carga de risco muito grande, né? O exercício, na verdade, o risco é inerente à atividade empresarial, e todos sabem disso, né? Então, seria demasiadamente desmotivador se a gente não tivesse a diferenciação da personalidade do empresário para a personalidade da empresa que ele gerencia, né, que ele coordena, enfim. Porque senão ele estaria ali de frente, completamente exposto a todos os riscos. Então, o que o direito empresarial fez foi cuidar de atribuir às empresas uma personalidade distinta, para que ela sim responda pelos atos e pelos riscos da atividade que ela exercita. Então, a gente tem, quando a gente fala de empresas de sociedade limitada, a gente tem um quadro societário, muitas vezes composto por uma ou mais, hoje em dia pode até ser uma pessoa, né? Por duas ou mais, ou três, ou quantas sejam, compor o quadro societário, e a empresa, a pessoa jurídica, vai receber uma personalidade própria. E essa personalidade é que, teoricamente, vai responder pelos atos da empresa. Só que aí a gente tem um outro problema, porque ao mesmo tempo que a gente tem que proteger o empresário, a gente tem que proteger terceiros também. Porque se a gente protege só o empresário, a gente abre espaço para fraude contra credores, para uma série de fraudes, porque se o patrimônio do empresário está protegido, existem pessoas de má fé que vão contratar dívidas, né, e contrair dívidas, desculpa,
sei lá, perder de vista mesmo, porque ela sabe que o patrimônio pessoal dela está protegido. Então, a gente precisa resguardar também os terceiros e outras empresas, inclusive nas relações negociais mesmo, para que não tenha esse tipo de insegurança. E é aí que surge o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que é de extrema importância para a conscientização dos dirigentes, dos administradores, ainda que não sócios. Porque, como eu falo no meu artigo, no início a gente falava só de responsabilização dos sócios, né? Hoje não, a gente fala inclusive dos não sócios. Então, porque começou a acontecer isso também. O quadro societário estava composto, as pessoas indicavam um terceiro para ser o administrador, porque ainda assim o patrimônio pessoal estaria, né? O terceiro não poderia se falar em desconsideração da personalidade jurídica, mas a gente fala assim. Hoje em dia a gente pode responsabilizar, inclusive, terceiros que não fazem parte do quadro societário. Respondi? Não sei. Respondeu. Eu fico, quando você está falando, eu estou pensando assim, como é que o direito, além de ser dinâmico, ele vai realmente correndo atrás das situações para poder regular. Porque o nosso legislador não dorme no ponto, né? Ele precisa estar sempre ali, porque ele precisa realmente, ele precisa restaurar o equilíbrio, né? Porque assim, tudo bem, tá muito difícil empreender, então eu vou atribuir uma personalidade jurídica para a empresa. Não, mas agora tá tendo muita fraude, então eu preciso ter uma saída. Então eu vou criar o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. E aí vai, né? Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho. Vou fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com a Clara Tupinambá, doutora Clara. A gente está falando um pouco sobre a desconsideração da personalidade jurídica para fins de responsabilização do sócio num caso de, ou pode ser fraude, pode ser acidente, pode ser negligência, pode ser imprudência e por aí vai. Não saia daí, é um minutinho só, nós estaremos de volta aqui no Cultura Geral, na Rádio Cultura de Curitiba e também na TV Banqueta. Não saia daí. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. A gente está entrevistando aqui a doutora Clara Tupinambá. Eu tenho dificuldade de chamar de doutora, viu, gente? Isso é uma realidade. Vou te falar que até eu estranho. Minha amiga Clara, que a gente está tratando aqui da desconsideração da personalidade jurídica, e nesses crimes ambientais, crimes de responsabilidade,
por imprudência, imperícia, negligência. Falei no primeiro bloco sobre a teoria da dependência e eu sempre volto nela quando acontecem esses assuntos aqui, que é os truques, né? Os truques do capitalismo e das relações empresariais quando atrai para os países periféricos as atividades de risco, né? No caso, aqui em Minas, por exemplo, a mineração é uma delas, haja visto que aconteceu em Brumadinho e Mariana. Clara, quando é que pode acontecer a desconsideração da personalidade jurídica das pessoas envolvidas? E se o Conselho de Administração também pode ser responsabilizado agora? Então, Ederson, o Conselho pode sim, inclusive, uma coisa que é importante eu falar em matéria de direito ambiental, a gente pode também falar de responsabilidade concorrente da empresa com os administradores e com o conselho diretor, tá? Isso é possível que seja feito também. Agora, quando a gente trata das hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, a gente tem que considerar também que existem algumas diferenças do âmbito civil para o âmbito do direito do consumidor para o âmbito ambiental. Deixa eu só achar aqui o artigo certinho, que eu quero até ler aqui para vocês. Pode cortar esse intervalo, Ederson? Pode. Tô procurando onde é que você tá? Você tá em qual pergunta? É sempre assim, né? Na hora que precisa. Achei. Pode voltar? Pode. Eu vou citar aqui para vocês o artigo 50 do Código Civil, que fala: em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. E também, quando a gente fala na Lei de Crimes Ambientais, o artigo 4º, nós temos aqui uma previsão que fala que a desconsideração da personalidade jurídica também pode ser perseguida sempre que a sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. A mesma coisa se aplica também no direito do consumidor. Então, a gente tem também uma relativização, uma banalização desse instituto, né? Quando a gente fala, porque assim, é muito amplo você dizer, sempre que a personalidade representar um obstáculo aos prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. São muitas as hipóteses que isso pode acontecer, inclusive, às vezes o dirigente ou os sócios podem até não ter contribuído para o resultado danoso, né? Mas a empresa ela não tinha patrimônio suficiente para ressarcir os prejuízos que ela causou, e aí a gente pode sim falar em desconsideração da personalidade jurídica. Então, para a gente ter dimensão da seriedade que é esse tema, né? Nós falamos agora há pouco aí que pode atingir terceiros, assim, que a lei pode chegar, a punição também pode chegar a terceiros envolvidos no processo, que seria esse truque aí que eles arrumaram do Conselho de Administração. Aí você tem o acionista, alguma coisa assim, que você tem fora dele, você contratava aí um administrador e essa pessoa não respondia, então o patrimônio dela não entraria. Eu queria delimitar esse tema, essa parte, porque eu acho que é interessante assim, as pessoas entenderem também que esse truque já não funciona mais, né, Clara? Não. Hoje em dia a gente já tem muito, assim, é evidente na legislação e na jurisprudência também, que os dirigentes, os tomadores de decisões, eles não se furtam de responder pelos atos que eles praticaram, né? Eles não podem. Então, o fato de eles não integrarem o quadro societário não retira deles a responsabilidade pelas decisões que eles encabeçaram, né? Então, se eles participaram, se eles tiveram participação e contribuíram efetivamente para aquele resultado danoso, eles vão sim ser responsabilizados na medida de sua culpabilidade. Isso vale para a diretoria também? Se for descendo por escala? Vale para todos os envolvidos. Todos os envolvidos. Todos que contribuíram para o resultado danoso. E como eu disse, lembrando que a responsabilidade ambiental ela é tríplice. Né? Não falamos só de responsabilidade criminal, falamos de administrativa e falamos também de responsabilidade por efetivamente restaurar e ressarcir, né?
os prejuízos causados. Então, uma multa pecuniária, por exemplo, e a gente tem que também lembrar que a pessoa jurídica, ela também pode se sujeitar a sanções, não é só a pessoa física, não. Qual que é a aplicabilidade da desconsideração da personalidade jurídica, assim, de uma forma geral? É justamente essa que eu te disse, Caso né? ambiental específico. No caso ambiental específico, é o mesmo raciocínio que a gente trouxe ali do empresarial. Por quê? A partir do momento que as pessoas elas estão protegidas por uma personalidade jurídica, né? Então, a gente tem ali pessoas físicas que se escondem atrás de uma pessoa jurídica e tomam decisões e tomam atos que vão repercutir no mundo físico, né? Inclusive no mundo dos negócios, e vão causar prejuízos, muitas vezes, ao meio ambiente. Então, a gente precisa que essas pessoas elas possam ser responsabilizadas, porque senão fica muito fácil, né? Elas estão ali com o patrimônio pessoal delas garantido, elas não vão ser nunca responsabilizadas, então a empresa pode causar quaisquer danos que sejam ao meio ambiente. E não é isso, não é assim que deve ser feito, né? Então, justamente para exercer esse papel de conscientização, eu acho que esse instituto, a aplicação desse instituto no direito ambiental, ela é de grande valia. Claro, a gente, principalmente no campo do direito, as pessoas, de uma forma geral, ainda estão engatinhando, estão tropeçando na palavra compliance, né? E nós sabemos que, por exemplo, para você ser um exportador, para você ter seu produto aceito fora do Brasil hoje, principalmente nos Estados Unidos, Canadá e tal, você tem que ter uma aplicação de compliance empresarial, compliance nas relações. Explica um pouquinho disso e como é que isso é fundamental para que a atividade empresarial e a atividade econômica exercida por essa pessoa, que vai depender exclusivamente, ou quase na sua totalidade, de autorização ou de relações comerciais no exterior, precisa estar bem aplicada e bem entrelaçadas, porque senão ela não vai conseguir sucesso. Eu acho que ela não consegue nem fechar contrato hoje em dia, né, Clara? Hoje em dia, no ambiente empresarial, e principalmente quando a gente fala em direito internacional, né? Não só o compliance ambiental, mas as certificações ambientais, elas são muito buscadas, muito valorizadas. E hoje em dia, a gente tem uma repercussão, inclusive, perante os consumidores mesmo. Os próprios consumidores buscam produtos certificados, né? Então, a gente tem certificações mesmo internacionais que as empresas buscam e pagam, elas não são obrigatórias, são voluntárias. Agora, o compliance, como eu te disse, já tem um projeto de lei que busca realmente torná-lo obrigatório, né? Por isso que eu falei, eu acho que é muito importante para as empresas se anteciparem à norma, né? Representa realmente uma vantagem competitiva. E hoje em dia é o que o mercado busca. E quando a gente fala de compliance ambiental, é justamente um conjunto de normas, de diretrizes que vão direcionar a empresa de acordo com a legislação e com os costumes internacionais e como o mercado tem tratado, e para que ela sempre se paute nesses preceitos, né, de sustentabilidade, de ética. E aí existem compliance, existe o compliance ambiental, existe o compliance anticorrupção, né, que são os programas de integridade tradicionais, e agora a gente está trazendo isso para o ambiente ambiental. Mas é muito interessante como essa matéria realmente tem representado uma vantagem mesmo para as empresas que seguem e que adotam e que buscaram realmente aderir ao programa. É muito significativa a diferença, inclusive nas vendas, né? As empresas que têm lá o selo verde ou as certificações ambientais, elas tendem a vender mais, a chamar mais a atenção do consumidor. Agora eu queria entrar na parte da responsabilidade criminal do sócio. Essa responsabilidade criminal, ela alcança de que forma os sócios, os tomadores de decisão, o conselho de administração, como é que a gente pode pensar nessa responsabilidade criminal? Nós vimos aí, com o acidente de Brumadinho, que foi mais, a mão do Estado foi mais pesada na persecução, né?
das pessoas. Inclusive, tive próximo de mim pessoas que foram conduzidas e tal. Então, eu queria saber de você como que anda também a responsabilidade criminal e como que isso vai ser cada vez mais forte. E eu acho isso interessante, Clara, voltando também para a teoria da dependência. Isso quer dizer que a gente está acordando para essas atividades de risco. A única coisa e o único senão que fica no nosso coração, no meu coração, por exemplo, é que não precisaria ter acontecido 2 tragédias iguais a essa. Nossa, sabe o que eu estava pensando, Ederson, quando a gente falou de compliance? Eu lembro que na época que a gente teve o desastre de Mariana, a Vale, antes mesmo de ter sido proferida qualquer tipo de sentença, eu acho, a Vale ela tentou ampliar as atividades e adquirir uma outra empresa. E eu lembro que a juíza do caso determinou que a Vale apresentasse um programa de compliance antes de fazer a aquisição dessa outra empresa, para a gente ver a relevância e como que ela ainda não tinha um programa de compliance, gente, a essa altura do campeonato, sabe? Estourou uma barragem, 300 outras barragens à beira de outro desastre e realmente, né, o mínimo que se podia fazer ali era pedir um programa de compliance e desculpa, eu até te interrompi, mas é porque eu lembrei desse link e realmente tem Mas eu toda a acho relação isso. com a teoria da dependência que você falou. Exatamente. Depois eu te mando o artigo, se você quiser. Quero, com certeza. É. Por favor. A gente estava falando dessa responsabilidade criminal, e eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque a gente fica pensando nessas nuances, nessas coisas, e a gente, assim, a gente pensa, né, que é diretor, é sócio, é conselho de administração e tal, não vai acontecer nada. Essa visão está mudando, né, Clara? Com certeza, Ederson. Peço até licença para ler aqui um artigo que eu separei Fique à vontade. da Lei de Crimes Ambientais, que é o artigo 2º, que fala que quem de qualquer forma concorre para a prática dos crimes previstos nessa lei incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. E aí a gente tem aqui, logo na sequência, falando que, inclusive, o diretor, o administrador, o membro do conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário da pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática quando podia agir para evitá-la. Então, a gente vê aqui que não é também só a atuação, a omissão também gera responsabilidade, não só dos tomadores imediatos, mas também, a gente não tratou aqui muito a fundo do princípio do poluidor-pagador, mas a gente precisa ter em mente que a gente tem ali o poluidor direto e o poluidor indireto. Então, a omissão, ela configura ali uma poluição também, né? Então, ele vai ser considerado um poluidor indireto. Também vai ser responsabilizado nos termos do artigo 2º da Lei de Crimes Ambientais. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso. O princípio do poluidor-pagador. A gente falou até brevemente dele, né? Que foi quando eu disse que a gente estaria basicamente pagando para poluir e da necessidade, né? E da necessidade que a gente teve de criar um equilíbrio realmente, porque não há sanção que chegue à altura do que foi feito ali em Mariana e em Brumadinho, né? Há quem diga que não foi desastre, e realmente foi crime ambiental, né? É uma discussão que absurda. É absurdo mesmo, realmente. Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalinho, mais 1 minuto, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. O segundo bloco foi curtinho, mas é porque o primeiro bloco foi muito extenso, né? Então, é sempre assim. Quando o papo tá bom, eu vou dar uma estendida no primeiro bloco e depois a gente vai fazendo os picadinhos assim. Não saia daí, é 1 minutinho só, nós estamos conversando com a doutora Clara Tupinambá e a gente volta daqui a pouquinho aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta, não saia daí. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor,
E para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. A gente volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está indo para a parte final do programa e eu gostaria de fazer a última pergunta para a doutora Clara. Doutora Clara, dificuldade para eu ter que chamar de doutora, viu? Mas, não precisa. Eu sei que não precisa, mas eu faço esse esforço, entendeu? Mas, Clara, deixa eu te perguntar, essa pergunta, que é a última pergunta do programa, eu queria saber de você quais são os desafios maiores que você tem enfrentado e como você tem se visto, sim, nesse campo também da orientação das pessoas na tomada da decisão, que na realidade o advogado está virando um consultor, né? Sim. Como que você está trabalhando isso e como é que você administra também isso nos seus estudos acadêmicos e também na sua vida profissional? Ederson, eu sempre indico a adoção de um programa de compliance. Eu acho que é a forma mais efetiva, mais eficaz realmente da pessoa jurídica, do corpo da empresa realmente se prevenir e conseguir, né, ter uma atuação mesmo mais bem direcionada, mais bem instruída, né? Eu acho que o programa de compliance, ele traz inúmeras vantagens, principalmente quando a gente fala aqui de direito ambiental, inclusive financeiras. A certificação ambiental também eu sempre indico que as empresas busquem. Eu acho que a atuação é sempre assim, sabe? Ela deve ser... Desculpa, apareceu um aviso aqui na minha tela. Eu acho que a atuação ela deve ser sempre voltada para prevenção, para conscientização. Acho que é uma jogada de marketing, sim. A empresa ganha espaço no mercado quando ela faz isso, faz uso dessas ferramentas. E é o que a gente tem indicado realmente. A prevenção é sempre a chave, porque depois para remediar é aquela dor de cabeça, né? O advogado que sabe bem, é sempre os problemas que a gente tem que resolver. Por isso que eu adoro a área consultiva. Eu até prefiro do que a contenciosa, sabia? Sim, eu imagino. A indicação, então, é sempre uma consultoria bem feita, né, Clara? Com certeza. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Clara, muito obrigado pela sua participação. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite, da gente ter conseguido fazer essa pauta tão bacana. E você, essa pessoa eu sempre te falei isso, eu sempre achei você uma pessoa sempre muito legal, muito, muito bacana e tal. Eu fico muito feliz a gente ter conseguido assim, fazer esse programa muito especial para a gente. Aqui do Cultura Geral nós estamos completando 6 anos, não tinha um presente melhor. Muito obrigado, viu? Nossa, é uma honra para mim. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Muito honrada, muito orgulhosa de ter participado hoje com vocês. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Voltamos amanhã, com 6 anos de programa, né? Voltaremos amanhã com mais um programa Cultura Geral aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. Um beijo no coração de todos e voltamos amanhã, se Deus quiser, com mais uma pauta super especial aqui no Cultura Geral. Beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser.
Cultura Geral. Apoio UniBH, onde suas notas desbloqueiam um universo de possibilidades. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo.